Então, assim, é algo que está sendo muito falado, aparecendo muito diagnósticos, né? Mas a gente precisa compreender o que é isso, né? E a gente precisa compreender tudo isso para poder realmente saber o porquê que se fala tanto, porque está tanto na mídia, porquê que as pessoas, né, têm mencionado tanto isso, tá bom? Então, começando, gente, o autismo ou transtorno do espectro autista, né? Na verdade, espectro, porque há vários níveis de comprometimento, por isso que vem o espectro, né? Na verdade, é um transtorno que leva o comprometimento na comunicação, interação social, englobando comportamentos restritivos e repetitivos. Mas não é somente com uma informação dessa que você sai aí dando um diagnóstico, falando, olha, aquele é autista, olha, aquele não é assim, tá? Essas são as características básicas, né? Mas precisa, para se chegar a um diagnóstico, lógico, precisa de uma equipe multidisciplinar, todo um acompanhamento para se diagnosticar. Porque o autismo, ele é muito subjetivo, tá? Não é algo visível, não é algo que eu faço, por exemplo, uma audiometria e descubro qual grau a pessoa escuta ou não, né? Se tem uma perda auditiva ou não. Não é algo assim, é algo comportamental, né? Então precisa de uma análise muito grande, tá? Então, não conhece causas totalmente conhecidas, tá? Não existem causas, alguns dizem que pode ser uma predisposição genética, outros dizem que pode ser hereditário, outros falam com uma questão de alimentação, mas não tem nada fechado, assim, não existe um exame que você fale assim, não, vou fazer uma ressonância, tá bom? Vou fazer uma ressonância, vou fazer uma tomografia tal, e vou descobrir se a pessoa é autista ou não. Vamos fazer um exame de sangue mais aprofundado. Não, nós não temos isso, né? Não existe. Então, ainda existe uma grande dúvida, né? O porquê? Por que uma criança nasce autista? Né? Então, isso não existe ainda na medicina, algo fechado. Existem diversas pesquisas, mas nada ainda, algo fechado mesmo, fixo, certo, que é daquela forma. E aí, os números vêm nos mostrando a cada dia que nós estamos tendo mais diagnósticos de autismo, né? Existem aí, de certa forma, duas vertentes que a gente pode pensar, que uma seria uma questão, porque as crianças que agora estão com 4 anos, 5 anos, né, normalmente a gente fala que é filho da Covid, né? Foram crianças que ficaram em isolamento, nasceram na época do isolamento, não tiveram contato, o único contato que tinha era com o pai, com a mãe, não teve toda aquela estimulação, e agora, lógico, que elas estão indo para as escolas, e nas escolas elas acabam recebendo diversos estímulos diferenciados e ela não se encaixa naqueles comportamentos, né? Existe essa questão, existe uma outra questão também, que antigamente, né, gente, não existia uma melhoria no diagnóstico, né? O diagnóstico do autista era feito de uma forma bem mais precária, né? Sem tanto detalhamento, sem tantas equipes junto, né? Para poder estar pensando nisso, vendo, verificando, observando. E agora o que a gente tem? Nós temos uma melhoria nesse diagnóstico. Então, lógico que os números vão aumentar, decorrente disso, né? Dessa qualificação, né? Na verdade, foi uma qualificação do diagnóstico, né, de toda a sondagem para saber desse diagnóstico, tá? E aí, eu vou até pegar meu óculos aqui. Segundo o Manual de Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficit nos marcos esperados do desenvolvimento.
E já a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é um conjunto de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no convívio social, na comunicação e na linguagem, interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de formas repetitivas, né? O que quer falar, né? Essas duas ramificações aí que nos dão uma conceituação, né? Quando ele fala desse marco de desenvolvimento, né? Marco de neurodesenvolvimento, é que assim, gente, a criança, na verdade, conforme ela nasce, o que acontece? Ela tem várias etapas que ela passa. Existem vários desenvolvimentos que ela vai adquirindo no decorrer do seu crescimento, né? Então, primeiro senta, depois engatinha, depois anda, depois aprende a falar, tal. Então, quando a gente fala desses marcos de neurodesenvolvimento, a gente está falando isso. Que ela tem marcos certos por onde fases, né? Que ela tem que passar. E o que acontece às vezes com o autista? Ele não passa por alguma dessas fases, né? Então, e nesse desenvolvimento dessas fases, para passar por essas fases, por esses marcos, a família é primordial. Porque tudo inicia com a estimulação lá da criança, né? Lá de bebê, né? Quando uma mãe conversa com seu filho, né? E vai dar mamadeira, e fala, vai dar um banho, conversa, canta música, né? Tudo isso. Então, isso é uma forma de estimulação. Está estimulando todos os sentidos da criança. Então, é extremamente importante essa estimulação da família. A família está fazendo parte deste desenvolvimento.